TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos bem-vindos ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita notícia para você. Lembrando que você pode mandar para a gente sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. E é claro, siga a gente também pelas nossas redes sociais. Nas bancas tem o nosso impresso, aqui na nossa região apenas R$2. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito de novo, hein? Frio, friozinho, olha só o espetáculo da natureza. E ali no finalzinho estava o sol começando a nascer, isso devia ser umas 6h20 da manhã, o sol nascendo e estava assim. Mas tá frio, tá, gente? Um ventinho geladinho, está friozinho. E aí eu fui ver ontem, eu falei, será que a gente já mudou de estação e eu não percebi? Não, ainda estamos no verão. Eu fui conferir, o outono desse ano começa no dia 20 de março. Pois é, só começa no dia 20 de março, hoje nós estamos no dia 3 ainda. Ainda estamos no verão e nem parece. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 3/3, dia 3 de março. Contas de luz seguem com bandeira tarifária verde ainda nesse mês de março. Em Petrópolis, Defensorias pede recomendações para reforçar segurança de pedestres na cidade. E mais, OAB Mulher promove primeira edição do evento Protagonistas em Petrópolis, agora no Correio Serrano na TV. E a gente começa essa edição com os destaques do nosso jornal impresso, o Correio da Manhã, edição do Rio de Janeiro. Lembrando que você acompanha todas as notícias pelas nossas redes sociais, no nosso site ou nas bancas. Aqui na nossa região, apenas R$2 o Correio Petropolitano. Vamos então ver o que é destaque na linha vermelha. Intervenção de Dias Toffoli interrompe ofensiva da União contra o Estado do Rio, destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E a manchete, por dívidas, CSN negocia empréstimo de 1,5 bilhões de dólares. Pois é, a operação inclui, como parte das garantias, ações da CSN Cimentos, está na página 26. Docente vai poder aposentar mais cedo, destaque da página 11. E temos também aqui no nosso texto legenda, presidente aconselhado a não estender assuntos sobre a guerra. Pois é, Lula e PT sempre criticaram o desrespeito à soberania dos países. A política externa brasileira é pautada pela não intervenção em assuntos internos das nações, diferentemente da política externa dos Estados Unidos, que é de intervenção. Donald Trump apenas exacerbou esse traço. O problema agora é que vivemos tempos de polarização da esquerda contra os conservadores, que, por princípio, tendem a apoiar o presidente dos Estados Unidos. Destaque da página 3, Thales Faria assinando. E também na primeira página, Lulinha fez viagem com careca do INSS, destaque da página 6. Mas agora a gente vai lá para a nossa página 22, ver o que é destaque por lá, porque técnicos da Defesa Civil de Petrópolis estão em Juiz de Fora. A equipe foi convidada pela Secretaria Nacional e técnicos ficam na cidade mineira até amanhã, quarta-feira, dia 4. Então, 5
Técnicos da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Petrópolis estão em Juiz de Fora, Minas Gerais, para apoio às ações de resposta às chuvas. A equipe atua em conjunto com técnicos da Defesa Nacional, da Secretaria Nacional de Defesa Civil. E, segundo a Prefeitura de Petrópolis, o trabalho dos técnicos enviados à cidade mineira inclui delimitar as áreas destruídas pelas chuvas, mapear danos, fazer o levantamento de imóveis destruídos e que devem ser interditados de forma definitiva e também realizar outras avaliações estruturais e geológicas. Tá aí. Vamos ali no Petropolitano ver o que é destaque por lá? Superávit e aumento de precatórios. A conta fecha? Essa é a pergunta. Secretário não soube explicar o superávit. A audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre da Secretaria de Fazenda chamou atenção pela postura do secretário Fábio Júnior. Durante a apresentação, ele não soube explicar o superávit registrado no período, nem o aumento no volume de precatórios. Questionado pelo vereador Tiago Damasceno e pela vereadora Júlia Casamácio, o secretário ficou sem resposta ao ser cobrado sobre os números apresentados. A principal dúvida levantada pelos parlamentares foi a aparente contradição entre o discurso de dificuldade financeira e o resultado positivo nas contas. Se há dívidas acumuladas em diversos setores, como justificar um superávit? A equação apresentada na audiência deixou questionamentos no ar. Pois é. E tem muito mais aqui nas petropolitanas, mas por falar em superávit e precatórios, lá na nossa página 23 fala mais sobre esse assunto. Pois é. Dívida com precatórios cresce quase 175 milhões de reais em 2025. Relatório foi apresentado durante a audiência do terceiro quadrimestre fiscal na Câmara. A gente tem uma reportagem aqui completa sobre isso, porque o aumento expressivo das dívidas judiciais do município marcou a apresentação do relatório fiscal dos 4 últimos meses de 2025 em Petrópolis. Os dados mostram que os precatórios, o que são os precatórios? São os valores que a prefeitura é obrigada a pagar após decisão definitiva da justiça. Pois é, esses precatórios cresceram de forma significativa ao longo do ano passado. Então, e ainda nessa reportagem, fala ali da dívida consolidada, que também foi mostrada nessa audiência pública, fala também do crescimento do ISS, que foi outro ponto debatido na audiência, foi a arrecadação própria do município. Então, a fiscal tributária, Tássia Ramos, explicou que a Secretaria de Fazenda enfrentou limitações operacionais em 2024 devido a falhas do sistema de gestão tributária. Pois é, e segundo ela, atualmente a fiscalização utiliza cruzamentos entre dados de cartão de crédito, informações do Simples Nacional e até matrículas declaradas no censo escolar para identificar possíveis diferenças na emissão aí de notas fiscais, né? Porque o ISS são as notas fiscais cujo imposto fica no município. ICMS supera a previsão, já o ICMS é o valor que cada prefeitura recebe de repasse do Estado. Pois é, quem arrecada o ICMS é o Estado, mas o Estado repassa para os municípios parcela desse tributo. E, é claro, o que causou estranhamento nessa reportagem, a gente também tem falando sobre isso, superávit de 500 milhões de reais?
Pois é, além do crescimento dos precatórios, outro ponto que dominou o debate foi o superávit orçamentário de 580, por volta, né? Um pouco mais de 581 milhões de reais apresentado pela Prefeitura no relatório fiscal. O número chamou a atenção dos vereadores porque, ao mesmo tempo em que o documento aponta resultado positivo, o município enfrentou ao longo de 2025 dificuldades como relatos de problemas na merenda escolar, atrasos, tensões envolvendo pagamentos de servidores da saúde e da educação, além do aumento expressivo das dívidas judiciais. Pois é, a vereadora Júlia Casamasso classificou a situação como contraditória. Segundo ela, é inadmissível o município apresentar superávit enquanto enfrenta problemas básicos na prestação dos serviços públicos e registra crescimento da dívida. Para a parlamentar, o resultado positivo também não sustenta a argumentação da prefeitura de que a cidade vive uma crise orçamentária. A reportagem completa você confere aqui na nossa página 23 no Correio Petropolitano. Vamos ver o que é destaque nas demais páginas. Na página 24, INEA publica edital para aquisição de radares. Medida faz parte de um TAC firmado com o Ministério Público. E aqui no Correio Serrano, nova turma para futsal feminino de Três Rios. E na nossa página 25, Serra reserva menos de 0,50% do orçamento para prevenção. Região é a que possui o maior número de mortes por tragédias socioambientais. Vou reler aqui a manchete. A Serra reserva menos de 0,50% do orçamento para prevenção. Então, municípios da região serrana reservam aí esse montante, menos de 0,50% do orçamento público para investir em defesa civil e prevenção de desastres naturais. Essa reportagem completa você vê aqui na nossa página 25 do Correio Petropolitano. Nas bancas, apenas R$2 aqui na nossa região. Mas olha só, gente, a gente tem uma outra reportagem para mostrar para vocês. Olha só isso, a Polícia Civil, por meio da 12ª Delegacia, indiciou 4 homens e um adolescente envolvidos no estupro coletivo de uma jovem em Copacabana, na Zona Sul. O crime aconteceu em janeiro deste ano. E entre os indiciados está João Gabriel Xavier Bertô, atleta do Serrano Futebol Clube, tradicional clube de Petrópolis, na verdade agora é ex-atleta do Serrano Futebol Clube. Quem é daqui da cidade sabe que é um tradicional clube daqui de Petrópolis. Vamos conferir. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria recebido um convite de um aluno da escola a convidando para ir à casa de um amigo dele. Quando ela chegou no prédio, o adolescente insinuou que fariam algo diferente, o que ela recusou de imediato. No interior do apartamento, a vítima foi levada para um quarto, onde ficou trancada com os 4 homens acusados, identificados como Bruno Felipe dos Santos Alegrete, Vitor Hugo Oliveira Simonim, Matheus Veríssimo Zoel Martins e o jogador do Serrano FC, João Gabriel Xavier Berto, que insistiram para ter relações com ela. A vítima negou e eles começaram a tirar as roupas dela e a praticar atos libidinosos, com violência física e psicológica. A Polícia Civil representou pela prisão dos homens, que vão responder pelo crime de estupro, e apreensão de um adolescente, que vai responder por ato infracional análogo ao mesmo crime. Em nota divulgada nas redes sociais, o Serrano Futebol Clube informou que tomou conhecimento do indiciamento do atleta João Gabriel Xavier Berto na investigação da Polícia Civil. O atleta foi afastado e o seu contrato foi suspenso. O clube destacou ainda que entende a gravidade da situação e reforçou que repudia veementemente qualquer forma de assédio ou violência e que está acompanhando de perto o desenrolar do caso e o desdobramento da investigação.
Diligências seguem em andamento para capturar e responsabilizar os envolvidos. Para agilizar a busca pelos acusados, o Disque Denúncia publicou um cartaz com as fotos dos suspeitos, pedindo o apoio da população com informações sobre o paradeiro deles. Vale destacar que a denúncia é anônima e pode ser feita pelo telefone de número DDD 21, número 2253 1177. Disque Denúncia, que também é WhatsApp. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. O que passa na cabeça das pessoas, né? Forçar uma relação sexual e assim, com várias pessoas. E olha só, a equipe do Correio tentou contato com a defesa do atleta, mas para o portal de notícias G1, a defesa informou que João Gabriel Xavier Bertô nega a ocorrência de estupro. 2 decisões judiciais já haviam negado o pedido de prisão preventiva feitos anteriormente. Há nos autos do processo mensagens de texto trocadas entre a jovem e o amigo, ambos com 17 anos, sobre a presença prévia de outros rapazes na casa. A defesa ainda ressalta que a jovem afirma no depoimento ter permitido a presença dos rapazes no quarto e que ela relata ter tido outros pedidos atendidos. A defesa contesta o fato de João Gabriel, estudante e atleta profissional, sem nenhum histórico de violência, não ter tido oportunidade de ser ouvido pela polícia para se defender. E contesta ainda que a imagem da jovem, ao fim do encontro, se despedindo do amigo com um sorriso e um abraço, não tenha sido objeto da investigação. Então tá aí o que falou a defesa de João Gabriel Xavier Bertô, mas, de qualquer forma, a menina saber que existiam outras pessoas no apartamento não significa que ela queria ter relação sexual com todos. Ao mesmo tempo, tudo junto, não significa isso. E mesmo que em algum momento ela quisesse ter tido algum relacionamento sexual com todos, na hora H, se ela falou não, é não. Se na hora H ela pensou melhor e decidiu não, é estupro. Sem falar que ela tinha 17 anos, menor de idade. Então, a pessoa até podia ter querido, mas se no momento ela voltou atrás e disse não, é não. O homem tem que respeitar. Agora a gente fala de outro assunto, a gente troca completamente de assunto, porque nenhum apostador acertou as 6 dezenas do último concurso da Mega Sena, realizada no sábado, mas o prêmio acumulou e hoje tem sorteio e está estimado aí esse prêmio em 160 milhões de reais. Vamos conferir. Os números sorteados foram 6, 9, 13, 20, 42 e 50. 129 apostas acertaram 5 dezenas e vão receber R$ 38.181 cada. Os 9.449 acertadores de 4 dezenas vão receber o prêmio individual de R$ 859. Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até às 8 horas da noite de terça-feira em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até 8h30 da noite, no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que dólar sobe, petróleo dispara com ataque militar ao Irã. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom.
E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha só, gente, o governador Cláudio Castro inaugurou no último domingo o Parque RJ Nosso Sonho em São Gonçalo, um novo espaço de lazer, convivência e valorização cultural para a população de lá e também do leste fluminense. O espaço foi construído no terreno do antigo Piscinão de São Gonçalo, no Boa Vista, e o espaço foi aberto durante um evento que contou com uma programação especial, que reuniu música, cultura e celebração popular.
Planejado para atender São Gonçalo e toda a região metropolitana, o Parque RJ Nosso Sonho vai beneficiar mais de 1,8 milhão de pessoas, ampliando o acesso da população a equipamentos públicos de lazer, esporte e cultura. A gente transforma isso aqui no que a gente acredita que é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um local de potencialidade. O Rio de Janeiro é um estado que está voltando a devolver para o cidadão aquilo que é dele, aquilo que nunca deveria ter sido tirado. O espaço foi transformado em um complexo multifuncional que reúne anfiteatro com capacidade para 15 mil pessoas, pista de atletismo, skate park, quadras esportivas, parcão, academia ao ar livre, espaço kids e cascata para banho. O parque conta ainda com um sistema sustentável de reuso de água, com reservatórios que somam quase 900 mil metros cúbicos. Estrutura que vai gerar ao todo aproximadamente 100 empregos de forma direta ou indireta. Hoje o Rio de Janeiro vive outra perspectiva, voltando a liderar o país em geração de emprego, em abertura de empresa, em governança digital e agora em turismo. Ano passado, o maior ano da história do turismo. E agora fazendo entregas super significativas. O novo parque ocupa uma área de mais de 35 mil metros quadrados e recebeu um investimento de 53 milhões do governo do estado, incluindo recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Para tirar esse sonho do papel parecia impossível, parecia de verdade impossível. Quem chegou aqui naquela época e viu a maquete, não podia imaginar que aquela maquete se tornaria realidade. O Parque RJ Nosso Sonho já está aberto para o público de São Gonçalo e com horário de funcionamento de terça a domingo, das 6 horas da manhã até as 10 horas da noite. Esse espaço representa um marco no apoio para os moradores da região e também está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, previstos na Agenda 2030. E o Ministério da Educação divulgou ontem o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos do primeiro semestre de 2026. A lista pode ser consultada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na aba do ProUni. É preciso fazer o login na plataforma gov.br. O programa Universidade para Todos oferece bolsas de estudo integrais e parciais em universidades particulares para estudantes de baixa renda. Entre os dias 2 e 13 de março, os pré-selecionados precisam entregar a documentação que comprove as informações prestadas na inscrição, diretamente na instituição privada de educação superior em que foram selecionados. O estudante pode comparecer à faculdade privada para entregar fisicamente aos colaboradores a documentação nos locais de oferta de curso superior. Outro meio é o encaminhamento da documentação virtualmente na internet. O requisito para ter a bolsa integral é comprovar a renda familiar menor ou igual a um salário mínimo e meio por pessoa. Para a bolsa parcial, a renda familiar não pode ultrapassar 3 salários mínimos por pessoa. O MEC comemora que a edição de 2026 é a maior da história do ProUni, com 22 anos de existência. Neste ano, estão sendo ofertadas 595.374 bolsas, em 895 cursos e 1.406 instituições privadas de ensino superior de todo o país. Para quem está de olho nas vagas remanescentes e não foi selecionado na primeira e segunda chamada, deve manifestar interesse em participar da lista de espera do ProUni entre os dias 25 e 26 de março de 2026, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. E o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, vai abrir amanhã, dia 4 de março, mais uma etapa de migração da carga horária para professores da rede estadual de educação. 4.500 profissionais vão ter a possibilidade de se unir aos mais de 10 mil da rede, que ampliaram a carga horária de 18 para 30 horas semanais. As inscrições para a nova etapa vão ser abertas no dia 4 de março e seguem até o dia 23.
As 4.500 novas vagas são direcionadas para o grupo de professores docentes 1, que é composto por magistrados do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio. A mudança é aplicada em todas as áreas da carreira, incluindo os benefícios que serão incorporados na aposentadoria, com remuneração proporcional à nova carga horária. A migração não traz prejuízo para a progressão funcional, sendo assegurada a manutenção do nível e da referência do docente, de acordo com o plano de carreira do magistério. Os interessados devem se inscrever pelo site Conexão Educação. Para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a medida representa um avanço na política de valorização dos profissionais da educação, pois garante remuneração compatível com a ampliação da jornada, além de mais tempo destinado ao planejamento e à formação, proporcionando assim melhores condições de trabalho aos docentes. A secretária de Estado de Educação, Luciana Calassa, ressalta ainda que quase 10 mil professores da rede já foram contemplados pela migração entre os anos de 2024 e 2025. O avanço demonstra a valorização do profissional da rede. E a Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou na última sexta-feira a manutenção da bandeira tarifária verde agora para o mês de março. Esse é o terceiro mês consecutivo da bandeira no mesmo patamar, o que significa que não haverá cobrança de custos adicionais na fatura de energia elétrica do consumidor. De acordo com a ANEEL, houve um aumento no volume de chuvas em fevereiro e a consequente elevação do nível dos reservatórios, condições que favorecem a manutenção da bandeira verde. Pelo calendário divulgado pela agência reguladora, no dia 27 de março sairá a definição sobre a bandeira a ser aplicada em abril. Criado em 2015 pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias. A cada mês, as condições de operação do sistema de geração de energia elétrica são reavaliadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, que define a melhor estratégia de geração de energia para atendimento da demanda e traça uma previsão de custos a serem cobertos pelas bandeiras. Portanto, as cores das bandeiras tarifárias são definidas a partir da previsão de variação do custo da energia em cada mês. Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimo a cada 100 kWh consumido. É importante observar que, anualmente, ao final do período úmido, em abril, a ANEEL define o valor das bandeiras tarifárias para o ciclo seguinte. E o preço do petróleo e do dólar no mercado internacional dispararam na manhã de ontem, primeiro dia útil após a ofensiva militar dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. A moeda americana apresentou uma alta de aproximadamente 1%, enquanto a matéria-prima registrou alta de aproximadamente 7%. O dólar também apresentou alta nesta segunda-feira, interrompendo uma trajetória de queda das últimas semanas, quando atingiu o menor valor em 21 meses. Pouco depois de meio-dia, a cotação da moeda estrangeira beirava R$ 5,20, alta perto de 1%. Otávio Oliveira, do Daycoval, explica que em um primeiro momento ocorre um movimento chamado de fuga do risco, quando investidores migram de recursos de países emergentes, considerados investimento de risco, para economias mais consolidadas. Quando uma moeda é muito procurada, o preço dela sobe. O inverso acontece quando uma moeda é muito vendida. No lado do petróleo, pouco depois do meio-dia, o contrato do futuro tipo Brent, uma das referências globais da matéria-prima, estava sendo negociado em Londres perto de $79 o barril, o que representa a alta de cerca de 7,6%. No Brasil, pouco antes de 1h da tarde, as ações da Petrobras negociavam na B3 a R$ 44,39, alta de quase 4%. De acordo com analistas, a alta do petróleo reflete a preocupação com a situação do Estreito de Hormuz. A passagem marítima fica ao sul do Irã e liga os golfos Pérsico ou de Omã, e é da principal rota global para o transporte do petróleo vindo do Irã, Arábia Saudita e Iraque. Por lá, passam cerca de 20% da produção mundial de petróleo e gás.
E uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil resultou na apreensão de 2 lançadores de granadas na rodovia Presidente Dutra, que é a BR-116, no município de Seropédica. Isso aconteceu na madrugada do último domingo. O destino do armamento seria a capital fluminense. As equipes da PRF da Delegacia de Repressão a Armas, Munições e Explosivos a Desarme realizaram um cerco tático após informações que apontavam que um veículo transportaria um armamento de uso proibido com destino à cidade do Rio de Janeiro. Após posicionamento estratégico das viaturas, o automóvel foi visualizado trafegando pela via. A condutora ainda tentou acelerar ao perceber a ordem de parada, mas desistiu ao notar o bloqueio montado à frente. 2 pessoas estavam no interior do veículo. Durante a busca, os policiais encontraram 2 lançadores de granada, armamentos de uso proibido no Brasil. O passageiro informou que receberia uma quantia pelo transporte do material até a capital fluminense, acrescentando que cada equipamento teria o valor estimado em R$ 35 mil. A ocorrência inicialmente foi encaminhada para a 48ª Delegacia para a apreensão do material e posteriormente para a 55ª Delegacia, onde foi registrada a prisão em flagrante. E a fibromialgia é uma síndrome clínica que atinge de 2,5% a 5% da população brasileira. Neste mês, o governo federal anunciou uma série de novas diretrizes que visam aí ampliar a visibilidade da doença e implementar novas oportunidades de tratamento através do SUS. Vamos ver. Segundo estudos revisados pela revista Rheumatology e National Institutes of Health, as mulheres representam mais de 80% dos casos, principalmente na faixa de 30 e 50 anos. Não se sabe a origem da doença, mas questões hormonais e genéticas estão entre as possibilidades investigadas. A fibromialgia não é uma doença inflamatória. Ela gera uma disfunção dos neurônios ligados à dor, que se tornam excessivamente sensibilizados. Dentre os sintomas mais comuns estão dor constante no corpo, fadiga e falta de energia, formigamento nas mãos e nos pés, problemas no sono, incluindo crises de apneia e insônia, sensibilidade ao toque e a estímulos ambientais, como cheiros e barulhos, alteração de humor, como depressão e ansiedade, além de dificuldades de memória, concentração e atenção. Em janeiro, através da Lei 15.176 de 2025, a fibromialgia passou a ser reconhecida como deficiência. A medida permite que pessoas com a doença possam acessar serviços garantidos por lei, como cotas em concursos públicos e seleções de emprego, isenção de IPI, ICMS e IOF na compra de veículos adaptados, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença mediante avaliação pericial, além de benefícios de prestação continuada no caso de baixa renda e pensão por morte em situações em que a incapacidade para o trabalho for comprovada. Outra medida foi implementada esse mês pelo Ministério da Saúde, um planejamento estruturado para o tratamento de fibromialgia pelo SUS, que visa ampliar o acesso à ajuda qualificada e melhorar a vida de quem convive com a síndrome. A cartilha prevê a capacitação de profissionais e também um tratamento multidisciplinar com fisioterapia, apoio psicológico e terapia ocupacional. E olhem só, gente, a modalidade criada para acelerar as transações via Pix, o Pix por aproximação, completou um ano nesse último sábado, com o desafio de atrair o interesse do público. Segundo as estatísticas mais recentes do Banco Central, as transferências de dinheiro nessa categoria corresponderam a apenas 0,01% do total de transações Pix e 0,02% do valor movimentado agora no mês de janeiro. Foram 6 bilhões e 330 milhões de transferências de Pix no mês passado, mas somente 1 milhão e 57 mil foram feitas por aproximação do celular à maquininha ou à tela do computador. Em valores, a modalidade movimentou 568 milhões de reais de um total de 2 trilhões e 690 bilhões de reais transferidos no período. Segundo a Associação dos Iniciadores de Transação de Pagamento, as regras de segurança e os limites operacionais impostos pelo Banco Central ainda tornam a adesão mais lenta.
Mesmo assim, o setor aponta crescimento, principalmente entre empresas e no ambiente corporativo. A modalidade vem evoluindo desde o lançamento. Em julho de 2025, apenas 35 mil transferências haviam sido registradas. Em novembro, o número ultrapassou 1 milhão pela primeira vez. Os valores também cresceram de forma acelerada, saindo de R$ 95 mil em julho do ano passado para mais de R$ 133 milhões em dezembro. O principal diferencial do Pix por aproximação é a rapidez. Diferente do Pix tradicional, não é necessário digitar a chave ou escanear um QR Code. Basta abrir a carteira digital ou aplicativo do banco e encostar o celular na maquininha com a função NFC ativada. A experiência é semelhante à dos cartões por aproximação e reduz o tempo de pagamento, principalmente em locais com grande movimento. Tá aí, então. E você vai ver depois do intervalo que Defensoria Pública do Rio expede recomendações para reforçar segurança de pedestres em Petrópolis, né? Principalmente aqui na Paulo Barbosa, muitos atropelamentos, seguido de morte, complicado mesmo. A gente vem, falando isso há bastante tempo e agora a Defensoria Pública fez essas recomendações à Prefeitura de Petrópolis. A gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã,
Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E a Defensoria Pública do Estado do Rio expediu uma recomendação para o município de Petrópolis solicitando providências imediatas para reorganizar o tráfego de veículos. O documento ainda cobra a ampliação da proteção de quem circula a pé, sobretudo idosos. Após casos de atropelamentos com vítimas nas imediações do terminal rodoviário Imperatriz Leopoldina, que fica no centro de Petrópolis, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro encaminhou uma recomendação para o município. O documento solicita providências imediatas para reorganizar o tráfego de veículos e a ampliação da proteção de pedestres, sobretudo de idosos. Petrópolis registrou um aumento de 43% nos acidentes de trânsito em fevereiro, enquanto dezembro concentrou o maior número de ocorrências. Diante desse cenário, foram encaminhadas orientações para a Prefeitura, CPTrans e para a Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Deve ser enaltecido que a Rua Paulo Barbosa, além de ter um grande fluxo de pessoas em razão do comércio, dos bancos ali situados, temos no entorno 4 instituições escolares com muitas crianças e adolescentes circulando. Isso aumenta o risco de acidentes. Entre as providências indicadas estão a instalação imediata de redutores físicos de velocidade ao longo do eixo viário, como lombadas, travessias elevadas, sonorizadores e radares fixos. O documento também propõe reforço na sinalização vertical e horizontal, com ênfase em faixas de pedestres com pintura refletiva e iluminação adequada, além da implantação de semáforos com acionamento manual e tempo de travessia compatível com idosos, crianças e pessoas com deficiência. Mas isso tem que ser feito através de um estudo técnico. E esse estudo técnico ele tem que ser implementado, pela coordenação de engenharia de trânsito da CPTrans. Outro ponto destacado pela Defensoria é a presença ostensiva de agentes de trânsito nos horários de maior circulação de veículos, para organizar o fluxo e garantir passagem segura. A instituição fixou o prazo máximo de 60 dias para a adoção de medidas estruturais voltadas para prevenção, monitoramento e transparência. Então, são recomendações construtivas, objetivando o acerto dos pontos ainda equivocados. E essa medida adotada pela Defensoria, ela objetiva não judicializar, não transformar em ação judicial. Entre as medidas estão o mapeamento técnico de pontos críticos, a criação de sistema público de dados abertos com divulgação periódica de indicadores e mapa georreferenciado, além da apresentação de cronograma detalhado das intervenções, com previsão orçamentária e etapas de execução. Mas agora vamos lá, gente. Não é só o motorista, não são só os veículos que têm que ser alvo dessas recomendações, dessa reestruturação. Não só. Principalmente os pedestres aqui na Rua Paulo Barbosa. Parece Índia. Quem passa por aqui, os pedestres, eles não respeitam a faixa de pedestre, porque o que eu vejo, quem para na faixa de pedestre para passar, os motoristas, eles são educados, param, com exceções, é claro, sempre tem, mas eles param para os pedestres passarem. O problema, principalmente aqui na Paulo Barbosa, é que os pedestres, eles querem atravessar em qualquer ponto. Às vezes a faixa de pedestre está assim, ó, a 5 metros. É só dar 3 passos para passar na faixa de pedestre, mas não, ele quer atravessar no meio do trânsito do nada. Aí fica complicado. Então, ao meu ver, tem que ter, sim, um reordenamento, mais segurança para motoristas e para pedestres, mas tem que ter também uma campanha educativa. Então, colocar uma pessoa ali na faixa de pedestres, nas faixas de pedestres ali da Paulo Barbosa, e aí essa pessoa, quando vir alguém atravessando fora da faixa, vai até gentilmente na pessoa
e faz aquela conscientização, conscientiza a pessoa que não é ali que ela deve atravessar, leva a pessoa até a faixa de pedestre. Eu já vi, canso de ver, mãe ou pai com criança correndo pela Rua Paulo Barbosa, atravessando faixa de pedestre. Complicado. Que exemplo esse pai e essa mãe está dando para essa criança? Tem que atravessar na faixa de pedestre. Então, tem que ter também uma campanha educativa para os pedestres. E agora a gente troca de assunto porque a primeira edição do Protagonistas já tem data marcada. O evento, feito por elas e para elas, é promovido pela OAB Mulher e será realizado entre os dias 6 e 8 de março, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. A programação promete reunir profissionais em um fim de semana especial de conhecimento, conexão e fortalecimento voltado à atualização jurídica e ao protagonismo feminino na advocacia. A abertura oficial da primeira edição do Protagonistas vai ser realizada no dia 6 de março, às 7 horas da noite, na Faculdade de Medicina de Petrópolis. Já no dia 7, sábado, a programação segue no mesmo local, mas das 9 horas da manhã às 7 da noite, com palestras sobre temas atuais do direito, apresentação de peça teatral e coffee break. É um evento que convida nós mulheres para ter um momento, um espaço de fala, um espaço de cuidado e um espaço de atividade jurídica. Ou seja, a gente vai ter a possibilidade de fortalecer os nossos conhecimentos jurídicos também durante o evento que vai ser realizado em 3 dias. Por fim, no dia 8 de março, próximo domingo, é a data de celebração do Dia Internacional da Mulher. Por isso, o encerramento vai ser em clima de confraternização, reunindo as participantes em um momento de integração e troca de experiências. Além da programação principal, o evento também apresenta painéis sobre temas sensíveis e atuais, como violência doméstica, um assunto que ganha ainda mais importância diante do aumento dos casos no país. A programação inclui debates sobre racismo, direito tributário e direito de família, com questões como pensão e divórcio, sempre com profissionais habilitados e preparados para orientar o público. E a violência, ela não tem idade, ela não tem profissão. A violência ela acontece a qualquer momento. Mulheres fortes, até de conduta e profissão, né, assim, bem estruturada, sofrem a violência. Então, a gente quer trazer esse tema, quer divulgar, quer mostrar, quer ensinar ao público. O encerramento será na Locanda da Ipiranga, com almoço especial, vivência de constelação familiar, bate-papo com psicóloga, apresentação teatral e sorteio de brindes. As inscrições podem ser feitas por meio da plataforma Simpla. A proposta é fortalecer a advocacia feminina, ampliar o acesso à informação e reforçar o protagonismo de mulheres que, historicamente, enfrentam desafios para ocupar seus espaços na sociedade. Então, convido todos vocês, caso tenham interesse, é só vocês acessarem a página do Instagram OAB Mulher, que lá tem um link de inscrição. Então, sejam bem-vindos, estão todos convidados e será um prazer enorme receber vocês nesse evento. E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio decidiu encerrar a intervenção judicial no SERRAC, que é responsável pela gestão do Hospital Alcides Carneiro em Petrópolis. Apesar disso, parte das verbas da Prefeitura seguirá bloqueada para assegurar o funcionamento da unidade de saúde. A decisão foi tomada pela primeira Câmara de Direito Público ao julgar um recurso da Prefeitura contra a determinação da 4ª Vara Civil. Em novembro de 2025, a Justiça havia decretado intervenção por 90 dias e bloqueio de cerca de 44 milhões de reais, após uma ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que apontou atrasos em repasses, dívida superior a 24 milhões de reais, risco de paralisação de cirurgias e falta de insumos no hospital. O relator do caso, desembargador Paulo Assed Stefan, entendeu que não há provas de fraude ou desvio de recursos e que a intervenção direta é uma medida extrema. Segundo ele, o judiciário pode agir quando há risco ao direito à saúde, mas deve respeitar os limites orçamentários e a autonomia entre os poderes.
Com isso, o tribunal determinou o fim da intervenção e a volta do gestor à administração do SERRAC, mantendo apenas o bloqueio de verbas não vinculadas e que não sejam destinadas a áreas obrigatórias, como educação e previdência. Vale ressaltar ainda que o SERRAC não será obrigado a devolver valores já utilizados para pagamento de despesas consideradas urgentes. Diante disso, a Prefeitura terá 15 dias para informar as contas que poderão sofrer retenção. Já o município informou que ainda não foi notificado oficialmente, mas afirmou que vem trabalhando para regularizar os débitos. E um homem foi morto e 3 pessoas ficaram feridas na madrugada de segunda-feira durante um ataque a um restaurante no centro de Três Rios. Olha que horror, gente. Segundo a Polícia Militar, os disparos foram feitos por ocupantes de uma motocicleta. De acordo com o 38º Batalhão, os agentes foram acionados na madrugada desta segunda-feira, após relatos de disparos de arma de fogo em um restaurante localizado no centro de Três Rios. 4 vítimas foram atingidas pelos disparos, entre elas um homem de 21 anos, identificado como Gabriel Lucas Pinheiro de Carvalho, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Além dele, uma mulher de 33 anos e 2 homens, ambos de 20 anos, também foram atingidos pelos disparos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Segundo a investigação, os suspeitos usaram uma motocicleta que foi recentemente roubada no município de Paraíba do Sul. As equipes da Polícia Militar realizaram buscas em regiões próximas, porém, até o momento, nenhum suspeito foi localizado. A ocorrência foi registrada na 108ª Delegacia, em Três Rios, onde a Polícia Civil assumiu a investigação do caso. Eu sou Evelyn Carvalhais para a TV Correio da Manhã. Começamos agora mais uma previsão do tempo, dessa vez para esta terça-feira. E como de costume, iniciando por Nova Friburgo, a terça-feira na cidade será de sol com algumas nuvens, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. As temperaturas na cidade devem variar entre mínima de 15 e máxima de 24 graus. Já em Teresópolis, o dia deve ser de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. E o período da noite deve ser chuvoso. Os termômetros no município devem marcar entre mínima de 16 e máxima de 24 graus. Fechando a região serrana, em Petrópolis, o dia tem condições idênticas às de Teresópolis. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. A noite, novamente, deve ser chuvosa. E, de acordo com a previsão, as temperaturas vão variar entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Mudando de região, em Paraíba do Sul, a terça-feira deve ser de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. E a noite, mais uma vez, será chuvosa. As temperaturas, nesse caso, vão variar entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Como de costume, a região Centro-Sul será de temperaturas mais elevadas do que na região serrana. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em Três Rios o dia vai ser parecido, ou seja, dia de sol e muitas nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. E as temperaturas na cidade devem variar entre mínima de 19 e máxima de 28 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Até a próxima! E a gente fica por aqui, aproveite o seu dia, mas amanhã nós estamos de volta e, é claro, eu espero você. Tchau! TVC, a TV do Correio da Manhã.
Thank you.